Bom dia a todos. Vocês estão me vendo e me ouvindo? Só me deem um ok aqui no chat para eu ter certeza que eu ativei tudo certo, porque eu não sou a pessoa mais tecnológica. Sim, eu vi um joinha subindo. Beleza. Obrigada, gente. Bom dia aí para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar no chat ou abrir o microfone que vai sair na televisão aqui para mim a dúvida de vocês, tá? Qualquer coisa, se eu estiver no meio de um raciocínio, aí a gente só finaliza o pensamento e já inicia, tá bom? Vamos lá. Bom dia, então, a todos, para vocês também que estão aqui. É difícil fazer sabe, esse jogo de cintura. Meu nome é Andressa Henriques, eu sou advogada criminalista há mais ou menos 5 anos. Sou formada pela Damásio de Jesus, que hoje já não tem mais a graduação. Fiz 2 pós-graduações lá também, Direito Penal e Processo Penal, e agora, como estava falando, estou fazendo mestrado na Escola Paulista de Direito. Hoje, nós vamos ver aspectos práticos da execução da pena, abertura e compreensão do processo de execução criminal. Eu quero focar com vocês, acho que todos aqui advogam, né, na área penal. Não sei se em casa temos algum estudante de direito. Me deem aí um joinha se alguém for estudante de direito ou estiver iniciando agora na advocacia, porque aí talvez eu precise ir um pouquinho mais devagar e eu quero que todo mundo acompanhe. Estela, beleza. Beleza. Qualquer dúvida que você tiver, pode me parar e a gente volta. Então vamos lá. Aqui, como todo mundo está na advocacia, o foco é totalmente prático. Claro que eu vou passar um pouquinho na teoria, em conceito, natureza jurídica, mas o foco principal é a prática da advocacia. Então, é execução penal na prática, tá? Eu tenho uma agenda para seguir com vocês e percebam que são alguns pontinhos. Então, a gente vai ter que finalizar isso em 2 horas. Vamos ver o conceito e natureza jurídica, a função e finalidade da pena, para você que me perguntou se o crime compensa. A linha do tempo, a gente vai dar uma relembrada, né, desde inquérito policial até execução da pena. Dentro disso, a gente vai ver tanto a execução provisória quanto a execução definitiva. Início da execução, e aqui eu acho muito interessante, porque meu primeiro caso de execução no escritório, eu não sabia como esse trem começava. Então, assim, tinha uma sentença de condenação, eu sabia que o cliente tinha que cumprir, ele já estava preso, e eu falei, tá, e agora? Ah, foi expedida uma guia de recolhimento. O que é isso? Pelo amor de Deus, eu imprimo e levo em algum lugar? Porque a gente não sabe, a faculdade não ensina esse início, né? Então, a gente vai ver tudo isso para quem está iniciando, isso é essencial. As unidades prisionais, como que a gente sabe onde um cliente está, para onde que ele vai. Competência, assunto muito importante. Cálculo ou roteiro de pena, execução de pena restritiva de direitos, multa e medida de segurança. Dúvidas por enquanto, até então? Não? Beleza. Conceito e natureza jurídica. Aqui eu fiz questão de trazer um conceito do NUT, do Miranda, Rafael de Souza Miranda, defensor público, e da Ada Pellegrini Grinover. Para a NUT, a execução da pena trata-se de fase processual em que o Estado faz valer a pretensão executória da pena, tornando efetiva a punição do agente e buscando a concretude das finalidades da sanção penal. Aqui a gente percebe que ele cita 2 funções, e o NUT realmente, vamos ver mais para frente, que ele fala que a execução da pena ela tem 2 funções e 3 finalidades, sendo que função é o que e finalidade é o para quê. Então a gente vai ver aqui, ele cita claramente a função retributiva e ressocializadora da pena. Bom dia. Prazer. Já para Miranda, toda, fica à vontade. Já para Miranda, ele cita uma jurisdição especializada da execução da pena. Então, ele fala, é imprescindível que se instaure um processo para executar a sentença prolatada pelo juiz que conheceu e julgou o caso criminal. Este é o chamado processo de execução penal. Justifica a instauração do novo processo para executar a sentença porque, além de efetivar as disposições da sentença, ou seja, além de confirmar o que foi dado na sentença, deverá o Estado proporcionar condições para a harmônica integração social do sentenciado. Ou seja, aqui a gente está falando da função ressocializadora da pena. Eu acho que vocês recebem esse material no material de apoio, né? Mas fica à vontade, viu? Pode fotografar, filmar, o que quiser. E eu sei que a aula também fica gravada há 30 dias, que já me passaram essa informação. Então, aqui a gente fala mais uma vez da função ressocializadora da pena, que é
a execução da pena proporcionando condições para a harmônica integração social do sentenciado. E sobre a natureza jurídica? Nós temos aqui uma natureza jurídica tanto jurisdicional quanto administrativa. Por quê? Por exemplo, o cometimento de uma falta disciplinar. Ela é, num primeiro momento, dosada, né, sopesada pela administração, então pela unidade prisional. Posteriormente, ela tem que ser homologada pelo juiz de execução. Então, a gente tem essa natureza que a Ada Pellegrini fala que é uma atividade complexa, ou então uma atividade mista, porque tem atividade tanto jurisdicional quanto administrativa. Dúvidas até aqui? Aqui é uma parte mais teórica, né? Para o NUT, então, nós temos a execução da pena com 2 funções e 3 finalidades. A função retributiva é aquela correção. Eu chamo até de coação. É o que mais assemelha o que a gente chama de castigo. Então, é a pena falando para ele, beleza, você fez isso, então você vai pagar por isso. Já a função ressocializadora é a oportunidade daquela pessoa que cometeu um delito de refletir sobre os seus atos, princípios, valores, sobre o que ele tem feito da vida dele quando ele comete um delito. Então, essas são as 2 funções principais da pena. Quando a gente fala de finalidade, nós temos a legitimação do direito penal. E o que significa isso? A gente sabe que matar é crime. Então, se alguém matar, a gente precisa legitimar o direito penal, a gente precisa mostrar que ele funciona, tá? Então, essa é a função da pena. Você sabe que isso não pode ser feito, se você fez, você vai responder por isso. Intimidação geral da sociedade. Antes de você cometer um crime, e aqui já tem um caráter preventivo, você sabe que você não pode matar, porque o direito penal ele diz isso. Justamente porque, vamos supor, né? A gente sabe que não passar protetor solar pode dar câncer de pele, mas não é crime, então ninguém passa. Se falasse não passar protetor solar é crime, você ia passar, porque existe uma intimidação da sociedade. E a segregação é mais aí visando a proteção da sociedade. Quando uma pessoa comete um crime, ela é segregada para que se afaste dos demais. Linha do tempo. Aqui eu queria muito uma caneta que não temos, mas tudo bem. Digital, né? Cadê o Vitor? Pois é. Aqui só tem o suporte do canetão, porém não temos... Muito obrigada. Vamos lá. Temos aqui, eu às vezes não sei falar sem escrever. Cometeram um delito, foi feito um boletim de ocorrência, ou também, vamos supor que foi uma prisão em flagrante, sempre existe esse boletim de ocorrência notificando que a pessoa foi presa em flagrante. A partir desse momento, vamos supor que então, para facilitar o exemplo aqui, a vítima fez um boletim de ocorrência, você como advogado da vítima vai fazer o protocolo de uma petição requerendo a instauração de um inquérito policial. Aí o delegado vai receber e instaurou ali o inquérito policial. Nesse inquérito policial, nós temos, e aqui eu só não quero gerar uma confusão, porque o boletim de ocorrência sozinho, ele não é um inquérito policial, tá? Apesar do slide ele estar para baixo, ele não é um inquérito policial. A gente precisa da instauração do inquérito para poder falar que ele faz parte do inquérito policial. Então, aqui nós vamos ter diligências, as oitivas, isso aqui é só para recordar, tá, gente? Documento, imagem de câmera, enfim, laudos periciais. Posteriormente, o delegado ele vai apresentar uma peça que é o relatório final, que a gente sabe que não vincula o juiz a nada, muito menos o desembargador, porém é uma peça importante. Se você conseguir fazer com que nesse relatório final, ao invés de um furto conste uma tentativa de furto, isso é ótimo. Até depois, dependendo do que foi furtado, para você conseguir uma absolvição sumária, isso te ajuda. Então essa peça é muito importante, tem casos que, a depender do lado que você está, você vai despachar, inclusive com o delegado. Então, aqui temos o relatório final. Esse relatório final, junto com todos os dados do inquérito policial, vai ser encaminhado ao Ministério Público. E aí o promotor de justiça ele vai ter 3 opções. Ou ele pede alguma outra diligência, ou ele pode pedir o arquivamento daquela demanda, se ele não entende que existem indícios suficientes de materialidade ou de autoria. Maltoria, gostaram, né? Os dois juntos. Ou então ele vai oferecer denúncia, tá? Aqui estou imaginando um rito comum, um rito sumário, principalmente depois quando a gente for entrar na parte de audiência. Então aqui, beleza, foi para o Ministério Público. Vamos supor que ele pediu alguma outra diligência, vai voltar para a delegacia os autos, ele vai cumprir aquela cota ministerial, às vezes faz um outro relatório final e devolve o processo para o Ministério Público, que continua tendo essas 3 opções. Se arquivar,
que dificilmente acontece, né? A gente tem que falar sobre isso. Se arquivar, o processo acaba. Se oferecer denúncia, o processo segue. E aí ele segue para o juiz. Que aí sim, vamos supor, se for um rito de tráfico de drogas, o recebimento da denúncia vai ser posterior à defesa prévia. Porém, vamos imaginar um rito comum só para facilitar o exemplo. O juiz vai receber essa denúncia, vai mandar citar o réu, e aí a gente vai apresentar a resposta à acusação no prazo de 10 dias. Tá? O juiz mantém o recebimento daquela denúncia, marca audiência de instrução e julgamento. Meu primeiro caso foi audiência de instrução, debates e julgamento. Era um roubo complexo, que normalmente na graduação eu falo até da dosimetria da pena dele. O cara entrou, né, na casa, assaltou, fingiu que ia entregar alguma encomenda, tal. Eu sei que depois, dentro da casa, a rota, algum vizinho percebeu uma movimentação suspeita, era bairro nobre, né? Normalmente eles têm essa vizinhança solidária, né, que chama. E aí chamou a polícia, veio bem a rota. E aí, como diz meu marido, Deus cria, a rota mata. Matou um dos sujeitos que estava com ele, depois ele respondeu. Ele fala isso. E aí, ele respondeu tudo pelo delito. E na audiência, a juíza falou, então vamos para debates orais, doutora? Eu, vamos. Só no primeiro caso, era audiência ainda por vídeo. Eu falei, Jesus. Enfim, foi o primeiro caso que chegou numa audiência, a primeira audiência foi isso. Sei que fiz os debates, deu tudo certo, ainda bem que eu tinha levado pronto. Então aqui temos lá a oitiva da vítima, das testemunhas, né, acusação e defesa, aqui o interrogatório, nossa, que porquice, Andressa. Interrogatório e os debates orais. Proferida a sentença. A partir da sentença nós temos os recursos, que aí a gente tem embargo de declaração, recurso de apelação, recurso especial, recurso extraordinário. Só que aqui é onde pega o negócio. Porque quando a gente já tem uma sentença, e essa sentença de condenatória que ou manda prender o meu cliente ou mantém a prisão dele, já que ele já estava preso preventivamente, a gente já tem uma pena a ser cumprida. E se a gente não tem uma execução provisória nesse caso, como que a gente faz os requerimentos dos direitos daquele preso? Ele pode estar, por exemplo, num lapso já de progressão. A depender da pena, dependendo do tempo que ele está preso preventivamente, como que a gente faz isso? Aí, eu trouxe até jurisprudência nesse sentido, tem juiz que fala, vamos supor, o réu, ele está solto, e aí ele já tem direito a algum benefício de progressão, só que aí ele tem que ser, vamos supor que é um regime semiaberto, ele tem que ser preso para expedir a guia de recolhimento. Tem jurisprudência do STJ, do STF, que fala que não, a guia de recolhimento não necessariamente ele precisa estar preso para que seja expedida essa guia de recolhimento. Já existe uma ordem de prisão. Expede essa guia de recolhimento para que a defesa possa fazer talvez um pedido de progressão ao regime aberto, isso aconteceu comigo, para que ele não precise ser preso. Se ele já ficou preso preventivamente, saiu e agora ele vai ser preso de novo, para que se ele já está no lapso de progressão? Percebe que até um custo para o Estado desnecessário? Você vai ter que deslocar a polícia para prender o cara, sendo que na verdade nem preso ele deveria estar. E aí esse cara que nem preso deveria estar, pode ser morto na unidade prisional, estuprado, enfim, a gente sabe o que acontece lá dentro, quer dizer, a gente não sabe, graças a Deus. Então, e aí, né, a pessoa é presa desnecessariamente. Mas enfim, foi só um spoiler, a gente ainda vai ver mais pra frente isso, a minha indignação. Então aqui a gente tem uma execução da pena que se inicia provisoriamente. Recursos, trânsito. Eu tô pensando que o pessoal de casa não tá vendo a lousa. Mas, pessoal de casa, tudo que eu tô escrevendo aqui está nos slides, tá? É só porque eu prefiro escrever conforme eu falo para ir desenvolvendo o raciocínio. Aqui, recursos, trânsito, temos então, depois do trânsito em julgado, a execução definitiva, que requer uma nova guia de recolhimento a ser expedida, tá? Então, aqui, essa guia precisa constar provisória. A execução da pena, quando você entra no ESAGE, tem alguém aqui que não é de São Paulo? Responde para mim aqui, por favor, no chat, se alguém não for de São Paulo. Aqui todos somos de São Paulo, né? Essa execução, ela deve constar lá no ESAGE provisória. A guia de recolhimento vai ter essa informação e a execução também. Posteriormente, caso essa condenação seja mantida, enfim,
e tenha o trânsito em julgado, essa guia de recolhimento vai constar como definitiva e aí o nome da execução vai ser execução da pena, ao invés de execução provisória, tá? Sobre execução provisória, tem alguns pontos importantes aqui para serem ditos, acho que até alguns eu já falei. Então, ocorre em caso de condenação à pena privativa de liberdade, se o réu estiver preso preventivamente ou vier a ser preso após a sentença. Então, temos um preso que estava preso desde a prisão em flagrante, ou então uma prisão temporária que foi convertida em preventiva. Existe um preso que estava preso cautelarmente, execução provisória. Ah, não, foi também... Todo assunto que a gente traz, existem outros que vão destrinchando, né? Então, quando a gente fala, o preso estava solto, e a juíza, né, na sentença, ela mandou prender. Eu tive um caso no escritório, um estupro de vulnerável. Ele ficou solto o processo inteiro. Na sentença, a juíza, ali no Santives da Barra Funda, mandou expedir mandado de prisão. E aí, a nossa tese principal é, se ele respondeu o processo inteiro solto, por que vai prender ele agora? E aí, se ele for preso e não conseguir, através de HC, por exemplo, revogar essa prisão, teria também que ser expedida a guia de recolhimento para execução provisória. Nesse caso, a gente conseguiu com HC, mas assim, quase que ele foi preso. Só não foi preso porque eu falei, se esconde bem, porque senão o mandado de prisão será cumprido. Condenou. 8 anos no regime fechado, e aí a juíza falou, já expede mandado de prisão, que já vai iniciar o cumprimento da pena. Depois esse caso foi até absolvido, tá até no Instagram, quem já tá me seguindo, a sustentação oral tá lá, foi um caso bem legal. Então, a execução da pena, além disso, né, que ainda não transitou em julgado, é uma execução provisória, ou seja, existe uma sentença condenatória em que foi interposto um recurso para a reanálise da matéria, tanto pelo Ministério Público como pela defesa. É importante que a execução seja cadastrada antes do processo ir para o Tribunal de Justiça. Por quê? Quando o processo vai, né, você entra com recurso, a guia de recolhimento ela não é expedida e o processo ele é remetido para o Tribunal de Justiça. A primeira instância, ela continua tendo controle sobre as movimentações desse caso. Ela poderia muito bem expedir a guia de recolhimento. Porém, o prazo de 5 dias que a gente vai ver da resolução, ele não é obedecido. Eles não querem expedir, eles falam que o processo está no tribunal. Você já passou por isso? Na verdade, quando eu estava na defensoria, acontecia bastante. Agora, como advogada, é mais raro. Então, porque a Defensoria Pública não consegue ter esse controle de acompanhar a expedição das guias de recolhimento antes do processo ser remetido para o Tribunal de Justiça. Entende? Então, o advogado ele fica mais em cima, porque, querendo ou não, a demanda ela é menor, né? Graças a Deus. Não daria para acompanhar. Então, sempre que recebeu o recurso, já normalmente na mesma decisão, vou mostrar para vocês, já manda expedir a guia de recolhimento, tá? É importante que a execução... esse já foi. Exemplo de direitos que ele pode ter direito, né? Então, remissão, progressão, permissão de saída. O cara tá preso, ele tá infartando, só que, na verdade, a unidade não quer levar... Ou então, infartando seria muito forte, né? Uma dor de dente, tá mole o dente do cara, ele quer passar no dentista. Você tenta uma permissão de saída no juiz de execução. Caso seja um preso cautelar, a gente faz esse pedido para o juiz de conhecimento, porque aí não existe uma execução ainda, não existe uma condenação ainda que provisória. Ele está preso ainda respondendo ao processo, né, sem ser proferida a sentença ainda. Nesse caso, a gente faz o pedido para o juiz de conhecimento ou na Corregedoria dos Presídios. Vocês já peticionaram na Corregedoria dos Presídios? Também é bastante eficiente esse pedido de providências. A guia de recolhimento deve conter expressamente o termo provisória, como eu disse. Em casa, todo mundo certo, sem dúvidas. Aqui no presencial eu consigo acompanhar as feições, em casa não. Então, qualquer coisa, liguem o microfone, tá bom? Execução definitiva é aquela que vem após o trânsito em julgado da condenação. Então, ainda que já exista uma execução provisória anteriormente, a execução definitiva, ela vem posteriormente ao trânsito em julgado. Se houver, como eu disse, se houver uma expedição de uma guia de recolhimento provisória e já existia essa execução provisória, deve ser expedida uma nova guia de recolhimento, dizendo agora que essa condenação ela é definitiva, tá? Aqui o prazo sensacional, amo. A guia de recolhimento deve ser expedida no prazo máximo de 5 dias. Sabe quando vai ser expedida em 5 dias se esse processo for para o Tribunal de Justiça? Nunca. É capaz de você ainda ter que impetrar um HC que vai para a mesma Câmara pedindo para o outro expedir a guia de recolhimento. Então,
O prazo máximo de 5 dias é a contar do trânsito em julgado, se for um réu condenado em regime fechado ou semiaberto, ou da audiência admonitória, se for um réu condenado em regime aberto. E aqui é importante, regime aberto também tem guia de recolhimento. Ele vai ser recolhido em regime aberto, porque aqui a gente não tem casa do obrigado, senão ele iria até para essa outra unidade. Como ele vai para casa, ele tem a guia de recolhimento expedida em regime aberto. Professor. Sim. É mais assim, semântica para entender palavras. Quando fala audiência admonitória, Sim. Juízo de conhecimento. A audiência admonitória é aquela que o que o réu passa quando ele foi condenado em regime aberto. Então vamos supor que ele foi condenado em regime fechado, progrediu para o regime semiaberto e aí ganhou depois o regime aberto. A própria unidade prisional faz essa audiência admonitória, que é, olha, as regras do regime aberto são, você não pode estar na rua das 10 às 6 da manhã, das 10 da noite às 6 da manhã, você tem que assinar todos os meses, ou trimestralmente, ou até agora semestralmente. Ele vai falar as regras. Se o réu já está solto, né, então se ele não foi preso preventivamente, foi condenado em regime aberto, ele vai até o balcão do fórum, do cartório ali, e vai ser admoestado sobre as regras, exatamente, do regime aberto. Na execução vai falar audiência de justificação, né? Audiência de infração ali, exatamente, interna, é diferente. Audiência de justificação é quando ele comete uma falta disciplinar, tá? E aí ele vai, às vezes, normalmente, né, a audiência é até realizada dentro da unidade prisional, tá? Só que aí é o juiz da execução. É o juiz da execução que vai, exatamente. Ok. E aí a gente tem até de novo, uma coisa levando a outra, né? No decreto de indulto de 2023, fala que as faltas disciplinares que vão impedir, não sei se vocês fizeram algum pedido de indulto esse ano, as faltas disciplinares que vão impedir a concessão de indulto é aquela que foi homologada com audiência de justificação e tudo certinho, todo o procedimento, audiência de justificação, homologação, no período anterior aos 12 meses desse decreto. Então, assim, nunca tem audiência de justificação. Não tem, entendeu? Então, assim, aí você faz o pedido... Também não. Bonzinho, meus preços não bagunçam. Sorte a sua. É que não tem mesmo, né? Eu não vejo mesmo. Não, audiência de justificação é... Nossa, eu também nunca fiz. Normalmente, quando tem assim, o cara estava em regime aberto, aí cometeu um outro crime, na audiência de instrução, o juiz de instrução, que também, para mim, é totalmente errado, ele cita que também é falta disciplinar, tentando trazer para uma audiência de justificação. E assim, gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é totalmente outra coisa. Entendeu? Não tem o que falar aqui. O regramento é diferente, porque lá na justificação aplica ali a LEP. E exatamente. O juiz de conhecimento é o Código Penal e o processo penal. Mas, e aí você aumenta a pena do cara que, na verdade, ele já está respondendo por uma falta grave, já vai ficar uns 12 meses ali. Isso não é bis in idem? Pois é. Né? Então, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso. Execução é legal, né, gente? Execução é muito bom. Considerações iniciais sobre a guia de recolhimento e documentos. Antes de mais nada, eu trouxe até para vocês uma guia de recolhimento, um exemplo. Espero que vocês consigam enxergar. A maior advogado... Deixa eu ver aqui se alguém fala que é de fora de São Paulo. Acho que não. A maior dificuldade do advogado, ou que seja que atue, né, em território nacional, é você conseguir acompanhar as execuções nos diferentes estados. Porque a LEP, ela é uma lei federal, ela deveria ser aplicada igual. Só que dentro de cada estado, não precisa nem sair de São Paulo, né? Dentro de cada RAGE ali, cada DECRIM, parece que é uma lei de execução penal diferente, né? E aí a gente fica... vamos supor, a resolução SAP, da 144 de 2010, ela é aplicada aqui, em São Paulo. Porém, ela não é uma lei, por exemplo, de Goiás. E como que faz lá? Não sei, falta disciplinar lá. É muito difícil falar de falta quando você fala de um curso de extensão em âmbito nacional, porque cada estado é um, né? O juiz dentro do rádio, professor. O juiz dentro do rádio... É totalmente diferente, totalmente diferente. Eu tive um cliente, deixa eu me ver se lembro do caso certinho para falar para vocês. Ele saiu na saída temporária e aí deu quebra de perímetro. Só que assim, não foi uma quebra de perímetro. Tudo bem, vai, ele tava... A casa dele era grande. Na verdade, a grande questão... Até juntei print, foto, tudo. A casa dele pega 2 ruas. É uma casa comprida.
E aí o endereço dava aqui, só que ele tava na churrasqueira, era Natal. E aí dava outro endereço, deu quebra de perímetro por minutos, assim, sabe? Enfim, sei que aí revogou o semiaberto e voltou pro fechado e tudo mais. Quando chegou na decisão, eu fui buscar jurisprudência. Nem achei jurisprudência, mas achei decisões das VECs totalmente opostas. Uma falando que quebra de perímetro nem era falta disciplinar, mas somente algo ali no âmbito administrativo que deveria ser tratado, então não sustaria o regime semiaberto. E outras escrachando, falando é falta grave sim, vai ficar 12 meses. E assim, o menino com o pé no aberto, sabe? Ainda bem que essa juíza, se eu não me engano, é Renata Biagioni o nome dela. Criminalista. Se eu não me engano, eu acho que foi a doutora Renata. Ela falou que não era falta disciplinar. Então, mas assim, a gente fica sujeito a isso, sabe? Essas interpretações tão subjetivas que que nem você falou, dentro de um DECRIM já é diferente, e aí você vai para outros DECRIMs, muda mais ainda em outros estados, então... Estou com um caso específico nesse sentido, 20 minutos e 2 ruas para cima do... Olha aí. É muito difícil. Agora vamos ver. E não tem justificativa, assim? Por exemplo, fui no médico, sei lá. Foi pegar o filho 2 ruas para cima. Na escola? Não, da esposa aqui. Entendi. Juntar comprovante de endereço, isso, né? Essas coisas. Se fosse na escola ainda, junta a matrícula lá. Mas é difícil, gente. É difícil. A gente tem que ver cada coisa que é complicado. Então, a maior dificuldade do advogado que atua em âmbito nacional é isso, é conseguir acompanhar as leis de cada estado, né? Um absurdo, mas é. Então, aqui em São Paulo, nós temos uma norma muito importante, que é a Resolução SAP 144 de 2010. Boa parte que fala de visitação está aí, faltas disciplinares está aí. As execuções físicas, aqui outra consideração inicial incrível para nós advogados, estão sendo digitalizadas em um ritmo, assim, um pouco lento, mas estão sendo digitalizadas. Antes, as execuções físicas, elas eram enormes, né? Porque cada pedido de progressão que você fazia, pensava, na verdade você pegava, você nem sabia o que estava tramitando e o que já tinha acabado. Então era horrível. Eu peguei pouco, mas peguei algumas. E aí agora com a digitalização fica muito mais fácil. E até o cálculo de pena, acho que vocês já viram o cálculo de pena da execução física, ele é horrível de você entender, porque ele tem uma tabelinha, pena que eu não trouxe para vocês, uma tabelinha com umas datas X, 1 sexto, 2 quintos, 3 quintos, você fala, tá, qual que é a database disso? Não tô entendendo, teve alguma falta no meio do caminho, então é difícil. Graças a Deus estão sendo digitalizadas. Professor, já me questionaram, né? Sim. Como que eu sei que está certo? Eu falei, meu amigo, isso aqui basicamente é um modelo matemático. Você coloca as informações no sistema e ele te dá um resultado matemático. Uhum. Para você questionar, você tem que chamar literalmente um perito matemático, porque às vezes tem coisa aqui que não é o direito que resolve. É uma questão de conta. É isso, exato. É uma questão de conta. Existem algumas calculadoras que fazem essa conta, ela é automatizada para fazer essa contagem. Então, por exemplo, como que eu faço de uma forma super arcaica? Transformo tudo em dias e... de alguma coisa. Acho que não é só ela não, né? Então, faz tudo em dia e depois você vai multiplicando, dividindo, fazendo o que tem que fazer. Mas assim, eu vou depois entrar em cálculo de pena com vocês, mas o que a gente faz normalmente? O que a gente tem que se atentar normalmente? Database, que se tiver errado já é técnico, né? Aí a gente que tem que saber. Fração. Acho que desligou o ar-condicionado. Vocês perceberam que deu uma esquentada, não? Acho que não. Não, porque eu ouvi um pipi. Vocês ouviram, né? Pensei, bomba. Deus meu. Tá. Porque agora tá mexendo na PAC. Tá bom. Então, database do cálculo de pena é algo que a gente tem que se atentar. Data do crime, por exemplo, né? Que eu falei de progressão. O crime, caso do escritório também, um roubo com arma de fogo. Não era hediondo antes do pacote anticrime. E ele foi cometido antes do pacote anticrime. Então, a lei a ser aplicada é a antes do pacote anticrime, porque a nova, ela é prejudicial. Antes era 1 sexto, agora 2 quintos. No caso meu, era 2 quintos porque não era reincidente específico. Então, assim, o cálculo veio, eu trouxe esse cálculo para vocês. Eu tô dando um super spoiler, mas tudo bem, vocês são muito ansiosos. Aqui, quando eu mostrar para vocês, vocês vão entender. 1 sexto daria assim, 2 quintos daria 2024.
1/6 veio para 2021 com unificação de pena de uma outra receptação que era restritiva de direitos e foi reconvertida. Então, assim, olha a diferença que esse pacote anticrime fez. E aí, até a Simone vai falar bastante sobre isso, porque ela vai falar de progressão de regime na quinta-feira, se eu não me engano, a Simone Savazoni. Mas, ok, o pacote anticrime ele veio, e ele, de 3 frações que nós tínhamos, acho que agora nós temos 6, 8, muitas, né, as porcentagens. É individualização da pena, né? Cada crime ali, reincidência, para mim é observância do princípio da individualização da pena. Só que, daqui a pouco, já não cabe, né, gente, no presídio, daqui a pouco vai ficar pior, porque a galera entra, mas ela demora muito mais para sair. E onde é que a gente vai enfiar esse povo? Eles não estão ligando muito para isso, né? Só os criminalistas mesmo. Mas, assim, é complicado, porque, ok, você respeita um princípio, mas você não dá o Estado não dá estrutura para que a dignidade da pessoa humana seja respeitada também. Então, não dá, né? Precisa existir uma razoabilidade em cima disso. Mas a Simone vai falar mais com vocês sobre isso. Responde sua dúvida sobre cálculo. Daqui a pouco a gente vai ver mais sobre cálculo de pena. E aí a execução, ela é uma só, né? Ela é una, independente da quantidade de crimes que a pessoa tenha cometido, vai tendo as guias de recolhimento sendo expedidas, porém todas vão sendo unificadas e aquela mais antiga é tida como principal, tá? Vocês têm caso que é mais de um crime, mais de uma guia? E aí é difícil, né? No primeiro, no caso. Exatamente. E aí quando você acompanha todos, que aí você teve um primeiro, e aí depois vem o segundo, o cara saiu, tem um terceiro, um quarto, um quinto, aí você tá ciente da situação, né? E quando você chega, já tem 8 guias, uma unificação que teve comutação, detração, remissão, físico. Não, aí eu dou uma descabelada nesses casos. Artigo 105 da Lei de Execução Penal diz. Mas o cliente sabe tudo de cabeça, ele compra tudo de tipo. É advogado, né? Você sabe que eu tenho uns clientes que eu amo. É difícil, porque ele vem assim... Tenho 2 clientes que fazem isso. Agora ele já está em regime aberto, mas ele é muito legal. Ele desenhava, assim, um calendário. E ele colocava desenhava mesmo, de 1 a 30, de 1 a 31, nananana. E ele circulava todos os dias que ele trabalhava. Isso para depois, quando eu pedi atestado de estudo e trabalho, gente, era incrível. Não, porque aí eu batia, não, tá faltando tal dia aqui. E você sabe que quando você pede retificação para a unidade, às vezes eles mudam. Eu mandava até foto, ó, meu cliente fez esse calendário, confere se o seu tá certo, porque o dele deve estar. E às vezes muda. E se eles não tiverem esse controle, eu não posso saber o dia que ele tá trabalhando, eu sei os dias que eu tô trabalhando. O dele não dá, né? Então eu acho muito importante, até às vezes para você orientar o cliente, é interessante fazer isso. Onde está o material? Desculpa a demora para te responder, Fernanda. Ele tá, eu não sei se ele já está, porém posteriormente vai ficar ali na área de aluno. Vocês têm área de aluno dentro do site da ESA? Então ali na área do aluno, provavelmente junto com a aula que ficará disponível por 30 dias, tá? Acho que então vão mandar depois. Raquel, presença eu acho que é pelo QR Code que você faz. Qualquer coisa no intervalo eu verifico isso. Ó, Fernanda, a Estela falou que já tá. Voltamos. Então, o artigo 105 da Lei de Execução Penal, ele fala, transitando em julgado a sentença que aplicar a pena privativa de liberdade, muito importante isso, deixa eu ver se isso que é o laser, mas não sai na TV. Pena privativa de liberdade significa dizer que pena restritiva de direitos não tem execução provisória. A gente vai ver isso. Então, transitando em julgado a sentença que aplicar a pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição da guia de recolhimento para a execução, ou seja, ainda que provisório. A guia de recolhimento ela é expedida pelo juízo de conhecimento e encaminhada ao juiz de execução com os principais documentos da condenação. Na execução da pena, a gente percebe que o primeiro documento sempre é a guia de recolhimento. E aí depois vem a sentença, a denúncia, a sentença, às vezes auto de prisão em flagrante, o depoimento das partes. Só que assim, a LEP, o artigo 106 da LEP, ele fala, não precisa de nada disso. Eu só quero que você junte o nome o que tenha, né, na guia de recolhimento, o nome do condenado, a qualificação civil e o número do RG, a previsão de término da pena, a denúncia e a sentença condenatória, a certidão de trânsito em julgado se houver, e outras peças reputadas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário.
Esse outras peças é bem genérico, o juiz poderia encaminhar qualquer documento que ele entendesse necessário. Porém, quem pede todos aqueles outros documentos é a Resolução 113 de 2010 do CNJ. Interrogatório do réu, tanto em solo policial quanto em juízo. E aí, em juízo, normalmente vai a ata da audiência, né? Informações sobre antecedentes e endereços. Documentos de representação, procuração, subestabelecimento, quando for nomeação de de advogado dativo. Cópias de mandado de prisão e alvará de soltura. Qual que é a importância disso? Para o juiz de execução, o juiz de execução vai conhecer aquele cara agora, ele nunca viu ele na vida, ele não sabe qual que é o caso, qual que é o processo, ele não acompanhou. Ele precisa saber todas as datas que o cara estava preso e solto para fazer a guia de recolhimento. Então, como que o artigo 106 não prevê que mandados de prisão e alvará de soltura sejam juntados na execução? Eu acho que é o principal, afinal, é ali que a gente vai ver a prisão ou não. Dados do curador, se houver. Informações sobre o estabelecimento prisional que o réu se encontra, muito importante para a gente ver competência depois. Decisão de pronúncia, se o caso, e a certidão carcerária. Caso a guia de recolhimento ela não acompanhe ou esteja faltando, por exemplo, uma data de trânsito que já ocorreu, um mandado de prisão que foi cumprido e não consta, um alvará de soltura, caso não tenha alguma coisa, algum documento ali ou alguma informação importante do artigo 105 e da resolução, 106 e da resolução, essa guia de recolhimento não vai ser recebida pelo juiz de execução e não vai ser, portanto, autuada a execução. Ela vai voltar para o juiz de conhecimento com uma observação dizendo, olha, faltou tal documento, ou então tal informação está errada, trouxe modelo para vocês, tá? E aí, o juiz de conhecimento ele vai fazer a correção e vai enviar de novo. Quando estiver tudo ok, vai ser autuada a execução da pena e vai constar um número no processo de conhecimento. E aí, na minha primeira execução, essa era a questão. Eu falei, o que eu faço com essa guia de recolhimento? Vou lá eu saber se tá certa. Se o juiz fez, deve estar. Sabe, assim, você não sabe, né? E aí, depois, de repente, apareceu lá um número, eu liguei no fórum. Eu faço alguma coisa, tem que levar em algum lugar. Não, vai ser tombada. Aí eu, o que é tombar a execução, pelo amor de Deus? Aí depois eu fui aprender. Falei, o que vai ser tombado, gente? Mas deu tudo certo. Aí apareceu o número depois da execução, eu percebi que não tinha que fazer nada. A não ser que fique com muito erro. Aí eu dou, às vezes, uma chamada para meu filho. É a 5ª vez que a guia tá indo. O cara já, às vezes, tá no lapso. Você, por favor, se atente na hora de fazer esse documento. Não me parece ser tão complexo. Deixa eu ver se eu falei tudo. Aí aqui, quando a guia de recolhimento ela é recebida pelo juiz de execução, o juiz de execução ele precisa verificar se tem outras execuções no nome dessa mesma pessoa. E aí, por isso, a importância daquela qualificação tá certinha, aquele RJI, que eu vou falar com vocês também, tá tudo certinho, porque é aí que vai ter a unificação das penas. Eu tive uma cliente, gente, nunca vou esquecer. Ela tinha o nome de solteira e o nome de casada. E aí, mudava assim o sobrenome, né, normalmente. Só que ela tinha 2 execuções. Na unidade prisional, ela estava cadastrada com o nome de solteiro. Em algumas execuções era nome de solteiro, em outras, vários furtos qualificados, ela tinha uns 8. E era tipo assim, 5 com um nome e 3 com outro. Quando chegou, eu não sabia, ela não me falou que tinha casado, separado, sei lá mais do que, ficado viúva. Eu sei que quando eu cheguei com alvará para ela, né, eu falei assim, olha que legal, saiu alvará, a unidade não cumpriu. Ela falou, pera, mas é tudo igual, a qualificação, o RJI, o número de matrícula, mas não é esse o nome dela. Quando eu fui ver, tinha outras 3 execuções que tinham que unificar. Então, assim, olha o caos, a importância da qualificação e da comunicação com o cliente, né? Porque eu nunca ia imaginar um trem desse. Que ela tinha 2 nomes, inclusive execuções cadastradas um nome diferente. Eu já peguei com o casos. nome certo, já dá problema. Imagina com o nome errado. Nossa, Quando nem... você pega cliente que tem 2 RG, tem um do Ceará e outro de São Paulo. Também. Às vezes você tem que pesquisar, depender se vai pesquisar pelo CPF, que aí é o único mesmo. Esse RJI, eu não sei o que ele significa, esqueci deve ser registro judiciário interno, alguma coisa assim, do interno, não sei. Mas é um número que é como se fosse uma matrícula para o fórum. Então, assim, o cara foi preso, ele recebe esse RJI. Só que eu tive na semana passada, não sei se você viu nos stories, que eu sei que você já me seguia, eu fiquei até 5 da tarde numa audiência de custódia, indo pra VEC, voltando pra custódia, indo pra VEC, voltando pra custódia, porque prenderam um cara errado.
Quando chegou, se eu conto assim, parece papo de pescador, não é nem de criminalista, porque... Mas somente na Marte acontece isso. Surreal. O que aconteceu? Tinha um mandado de prisão expedido numa execução de restritiva de direitos na 4ª VEC da Barra Funda. E aí, o mandado de prisão estava tudo certinho. Lucas Gomes da Silva, nem esqueço. O nome da mãe, muito parecido, sabe? Assim, só que o resto tudo diferente. Tipo, mudava uma letra e acrescentava um sobrenome no nome da mãe. Eu não vou falar o nome da mãe, porque aí já vou expor muita pessoa. Mas era assim, muito diferente, muito parecido o nome da mãe. Tá bom. Sei que a gente foi, a família me ligou, foi presa, não sei o que. Eu falei, mas vê se é prisão em flagrante, se é mandado de prisão, o que aconteceu, para eu poder até passar o valor, né, dos honorários para acompanhar na delegacia. Tá bom. Chegou na delegacia, a família, mandaram foto do mandado de prisão. E eu tava com o RG do menino para tentar achar no mensagem, mas a gente nunca acha nesse momento, né? Aí tudo diferente. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, o familiar é de vocês. Olha aí o RG, nome do pai, data de nascimento, naturalidade, cor. Um era pardo, outro era branco, tava lá constando. Como assim? Ele tá prendendo a pessoa errada. Ai, doutora, a gente vai ver. Tá bom. Aí chegou lá, conversou, sei lá com quem, deve ser com algum escrivão ou investigador. Voltaram com um outro mandado de prisão para este cara, só que com os dados da condenação do outro. Ficou muito confuso, né? Existia um Lucas que tinha que ser preso. E aí, quando chegou na delegacia, a gente falou, olha, esse Lucas que vocês estão prendendo não é esse Lucas que está no mandado de prisão, pode conferir o documento. A gente não, né? A família. Eu não tinha ido ainda. Aí ele falou, não, tudo bem, eu vou buscar aqui no Banco Nacional de Mandado de Prisão qual o mandado de prisão que está constando para mim, porque esse que você está me mostrando está no processo, não está no meu sistema. Quando foi buscar no sistema, o abençoado amado, que cadastrou esse mandado de prisão no Banco Nacional de Mandado de Prisão, cruzou as informações, pegou as informações do meu Lucas, meu cliente Lucas, e colocou no processo do outro. Então estavam prendendo o meu. Deu para entender agora? Ficou mais fácil? Um pouco confuso. Imagine para explicar isso. E cabe a nós destrinchar. Imagine para explicar isso na 4ª VEC. E o cliente fala, é só informação. E na custódia, que não quer nem ver mérito. E aí, tá bom. Aí eu até entendi, falei, não adianta eu ir na delegacia, porque o cara não vai soltar para ele, é o meu cliente que tinha que estar preso. Vamos pra custódia. Cheguei na custódia, às 10 horas da manhã, estava lá. Fiquei esperando algumas horas. Deu meio-dia, eles fazem aquela pausa, eu fui pra 4ª VEC, porque os dois tinham processo na 4ª VEC. Os dois Lucas. Pensei, foi isso, o funcionário abençoado, quando foi puxar, cruzou as informações, colocou a condenação de um no nome do outro. Tá bom. Quando cheguei lá, expliquei, suei, falei, gastei saliva, o cara entendeu. Só que ele não era o responsável, porque tinha que ir pro diretor, pro chefe, sei lá o quê. Levou a informação. Enfim, sei que expediram o alvará, tive que ficar esperando a custódia até às 5 da tarde, porque o juiz que tinha que só assinar o alvará estava de home office. Então, assim, né, a gente sabe que demora as coisas para fazer. E aí, eu sei que a gente saiu às 5 horas e o cara teve o alvará cumprido. Mas, gente, isso tudo por conta, sabe do quê? Esqueci de falar o principal, o RJI, que eu falei para vocês. Porque o RJI do meu tava com o mesmo número do outro. Então, cria uma planilha, agora eu vou fazer isso, eu vou criar uma coluna nova na minha planilha de dados do cliente, RJI, para não ter erro. Porque, gente, juro, foi traumatizante. E para explicar, vocês não sabem, o menino tinha acabado de chegar do hospital, porque ele foi tirar ponto do joelho, que ele tinha feito uma cirurgia. Ele saiu do hospital, chegou no hospital, tirou o ponto, voltou para casa, e era aniversário da filhinha dele. E a polícia estava esperando na porta. Vocês imaginam? Pensa se ele não quer processar o Estado. E para explicar que é um pouco difícil. Ai, gente, não vontade de chorar. Uma guia de recolhimento para vocês, trouxe aqui algumas informações para vocês verificarem. Ali em cima, essa TV podia ser um pouco mais baixa, né? Ali em cima tem o número da guia, que normalmente é o número da execução. No número da peça de origem é o número do processo de conhecimento. Esse não funciona na TV. O nome, RJ... Tá vendo o RJI? Esse é importante, esse número. Eu nunca tinha nem olhado para ele, mas é importante. Nome, sexo, filiação, naturalidade, data de nascimento, profissão, grau de instrução, estado civil, documentos e endereços. De verdade, gente, a qualificação é muito importante. Eu tive Eu tive um cliente que chama Jorge Gabriel de Souza Teixeira. Qual a chance de existir 2 no mundo? E aí, preso na mesma unidade. Qual a chance disso acontecer? Gente, e aí eu fui pedir um boletim informativo. Me mandaram, eu olhei lá, Jorge Gabriel.
Não era. A minha sorte é que os lapsos das execuções eram muito parecidos. Então, era assim, tipo, dias de diferença, sabe? Porque senão, como é que eu ia explicar para a família do meu cliente que eu estava olhando o processo errado? De outro Jorge Gabriel de Souza Teixeira. Nunca vou esquecer esse nome na minha vida. A família não quer acreditar. Nunca! Não, eu ia ter que juntar provas. Assim, na mesma unidade ainda. Pelo amor de Deus. Mais para baixo nós temos os dados do processo criminal, também muito importante, principalmente a tipificação penal. Às vezes aqui vem, vamos supor, é um tráfico privilegiado e vem como tráfico. Para você provar depois para o juiz de execução que é um tráfico privilegiado e não um tráfico, que vai mudar 100% o cálculo de pena, você vai ter um trabalhinho. Você vai ter que juntar documento, vai demorar, vai ter que retificar o cálculo. Então, a partir da guia de recolhimento, você já sabe se o juiz vai ver a tipificação certa ou errada. Ainda assim, pode ter erro, né? Então, a gente tem que minimizar o dano, a chance de dano. Dados para detração penal, muito importante. Aqui a gente vai ver quanto tempo o cara ficou preso. E aí, no cálculo de pena, ele pode aparecer de duas formas. Deixa eu apagar aqui. Ou ele vem escrever com o passador de slide. Ou ele vem, vamos supor, o cara ficou preso de... É que aqui tem bastante... mas é que aqui não tem interrupção. Mas vamos supor que ele ficou preso do dia 10 de janeiro ao dia 10 de março. E aí depois ele foi preso no dia 10 de junho. Das duas, uma. E aqui ele saiu, tá? Saiu. Vamos supor, no cálculo, ou vai aparecer a data base aqui, porém, sendo considerado isso daqui como detração, ou ele pode considerar a data base aqui, 10 de janeiro, sendo considerado essa suspensão. Deu para entender? Deu para entender? Tem alguma cara de interrogação. Então, é isso. No cálculo de pena, normalmente aparece dessas duas formas. Penas impostas também é importante, porque às vezes existe uma redução com recurso de apelação, você precisa ver se essa guia de recolhimento está considerando essa redução, regime inicial, e aí também consta às vezes o nome do defensor. Início da execução com as movimentações processuais. Ficou péssimo esse print, né? Mas eu queria mostrar para vocês o seguinte. Pior. Mas aqui é porque era um print tão grandão, de uma tela tão grandona, não dava para diminuir, para aumentar, aliás. Aqui é uma decisão de recebimento de recurso, é o que a gente estava falando lá atrás. Quando a gente fala de guia de recolhimento, essa guia de recolhimento tem que ser expedida antes de ir para o Tribunal de Justiça. Então, na mesma decisão que o juiz recebe o recurso, ele já manda expedir essa guia de recolhimento, tá? Lá em cima, ainda bem que eu deixei guia em amarelo, pelo menos. Naquele guia de recolhimento expedida, é a expedição da guia. Lá para cima, guia eletrônica enviada, ou seja, sempre aparece dessa forma, por isso que eu estou mostrando para vocês. Expediu, enviou para quem? Pro juiz de execução, tá? E lá em cima aparece, naquela tarja preta, é o número da execução, ou seja, essa guia estava certa, foi enviada, juntada na execução, e aí a execução foi autuada. Dúvidas até aqui? Pessoal que está em casa, dúvidas? Não. Pode falar, Aline. Oi, professora, tudo bem? Tudo. Tá, deixa eu contar um caso que aconteceu aqui comigo, que é parecido um pouco com o seu. Tá. Eu fui procurada por uma família dizendo que o rapaz tinha sido preso e eles não sabiam por quê, porque ele cumpria uma pena em regime aberto. E aí eu fui ver o processo dele, o que aconteceu? Ele foi condenado por tráfico de drogas, e aí a pena dele foi inferior a 2 anos e ele pegou o regime aberto. E ele precisava se apresentar no fórum a cada 3 meses. Tá. Quando saiu a sentença dele, na 3ª vara criminal. Ele estava de liberdade provisória, só para ver se eu tô... Não, ele estava respondendo em liberdade. No regime aberto, desculpa. Regime aberto, ele estava no regime aberto. O processo tramitou na 3ª vara criminal. Assim que saiu a sentença, ele foi intimado para comparecer no fórum para uma outra audiência, para informar para ele das condições... Que é a audiência de Essa audiência foi feita em outra vara, na primeira. Eu não entendi o porquê isso. Por que foi em outra vara e por que houve uma outra audiência só para dizer que ele precisava cumprir
a pena em regime aberto. Quando ele foi ao fórum para se apresentar a cada 3 meses, ele ia na primeira vara, e o processo dele tramitando na terceira. Na terceira não tinha nenhuma informação de que ele estava se apresentando ao fórum, e na primeira tinha. Ele foi preso novamente porque ele não cumpriu as regras. E aí, assim, eu fiquei um tempão para provar que foi um erro judicial, que não chamaram ele na primeira e não na terceira, então ele se apresentou, ele só foi até a vara errada, aquela coisa toda. Mas eu não entendi o porquê que foram em varas distintas e o porquê que foi feita uma nova audiência para informar para ele. Isso foi em São Paulo, esse caso? Mogi das Cruzes, São Paulo. Tá, porque normalmente, eu não sei como que é a disposição do fórum de Mogi das Cruzes, se tem VEC lá. Mas independente de... Porque pode ser assim, ó, que vamos supor, na primeira vara criminal, ela é uma vara criminal também de execução penal, e aí a execução dele foi para essa vara criminal, porque a audiência admonitória, normalmente, em regra, quem faz é o juiz de execução. Então, se o processo de conhecimento dele foi na terceira vara criminal, pode ser que neste fórum, a primeira criminal seja também de execução. Deu para entender? Deu, pode ser. Eu não me atentei a isso, Tem que ver se foi o mesmo número de processos, porque não deve. O processo de conhecimento e de execução tem números diferentes. Foram diferentes mesmo. Então pode ser que seja isso. Tá? Tá, obrigada, professora. Já deu para entender. Essa eu não sabia, nova. Pode ser. Depois dá uma olhadinha, qualquer coisa... pode me perguntar também na quinta da outra semana, eu tô aqui de novo. Tá joia, obrigada. Imagina. Júnior, eu acho que você estava abrindo o microfone. Não sei se você tem dúvidas ou foi errado. Não, só foi para concordar mesmo. Ah, tá bom. Deixa eu só ler um pouquinho o chat aqui, gente. Já aconteceu comigo. Se o juiz não expedir a guia de recolhimento quando recebe o recurso, o advogado deve expedir a expedição? Sim. A partir do momento que, se for pena restritiva de direitos, não, como a gente vai ver. Mas, se é uma pena privativa de liberdade e ele vai ser recolhido em regime semiaberto ou aberto, tem que pedir a expedição da guia de recolhimento antes desse processo ir para o tribunal, a ponto de, às vezes, você ter que despachar para pedir essa guia, porque senão vai atrasar a vida do cliente. Às vezes, a pena é curta. Às vezes, o tempo que vai julgar o recurso, ele já vai estar no lapso, né? Porque vamos colocar aí um recurso de apelação, pelo menos 6 meses para julgar. Então, tem que pedir a expedição, tem que pedir a expedição dessa guia de recolhimento, sim. Tá? Mais alguma dúvida? Beleza. Vamos seguir. Professora, eu não entendi a resposta do caso dela. O que pode ter acontecido? Os números são diferentes? O número é diferente. Então, provavelmente, lá em Mogi das Cruzes, a primeira vara é uma vara criminal e de execução da pena. Não tem, às vezes, assim, vara de homicídio e execução da pena. Às vezes, essa primeira vara criminal é também de execução. E aí, o processo de execução dele foi para essa primeira vara, o de conhecimento permaneceu na terceira, e ele foi para a audiência admonitória na primeira. Tá. Entendeu? Porque ela falou que eram números de processos diferentes. Tá? Aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês de uma guia que foi rejeitada. Então, olha o motivo. Aqui, na verdade, eu nem gostei muito do motivo, porque perceberam, mas tudo bem. Iam perceber a qualquer momento. A causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, não foi aplicada no caso específico, não sendo, portanto, necessária a sua capitulação no histórico das partes. Ou seja, foi uma condenação tráfico de drogas CAPT, e na guia foi tráfico de drogas privilegiado. O que para mim seria ótimo, mas com certeza na execução iam perceber, né? Porque coisa que é ruim nunca passa despercebida. Então aqui eles tiveram que enviar uma nova guia e aí corrigiram e tudo mais, depois foi cadastrada a execução. Ainda dentro da parte de guia de recolhimento. A guia, ela é um título executivo que vai inaugurar ali os atos da execução penal, ou seja, sem esse documento o advogado não consegue requerer nenhum instituto despenalizador em favor do sentenciado, porque sem a guia não vai ter execução, você não consegue fazer um pedido de progressão para o juiz de conhecimento. Para o juiz de conhecimento, você vai conseguir fazer pedidos, por exemplo... Tá calor? Será que é aqui, gente? É que eu tenho um pouco de medo, sabe? No intervalo, eu juro que vou ver. Já, quando a gente entrar em cálculo de pena, eu dou 15 minutinhos. Então, a gente só consegue fazer pedido para o juiz de conhecimento quando é, por exemplo, uma urgência ou para a corregedoria, que nem eu falei.
Então, é uma urgência médica, pede para o juiz de conhecimento, se não tiver ainda execução da pena. Alguém tem que ficar responsável por aquele preso, né? Além do advogado e dos pais. A morosidade dos cartórios judiciais, para a atuação das vias de recolhimento, configura constrangimento legal, sendo cabível habeas corpus para superar essa questão. Só que aqui, gente, parece lindo, né, na teoria. Mas a gente sabe que na prática é difícil, por 3 motivos. Primeiro, uma coisa é você comprovar algo que existe. Então foi expedida uma guia de recolhimento que está errada. Você junta a guia que está errada. Agora, como que você prova um negócio que não existe? Porque a guia não tem guia ainda. Então você vai ter que mostrar para o desembargador de alguma forma que aquela guia, ela não existe. Ela não foi expedida ainda. Alguns doutrinadores falam para juntar certidão de objeto e pé. Mas eu penso que assim, se o cartório não quer expedir a guia de recolhimento, como vai expedir uma certidão de objeto e pé, que também não somos nós que expedimos? Então, o que normalmente eu faço é dar o print no ESAD e juntar as movimentações processuais de, olha, como podemos perceber, não existe uma movimentação dizendo guia de recolhimento expedida, né? Só que aí a gente entra num outro problema também do HC, que os tribunais, eles estão cada vez mais restritos, mais irredutíveis sobre você usar o HC para acelerar alguma coisa. Ninguém percebe que isso faz com que ele fique preso mais tempo do que o devido, né? Direito de ir e vir, não é qual a palavra que eu posso usar? Seria um remédio, né? É um remédio para constrangimento legal, né? Do direito de ir e vir. Me fugiu o termo agora. Tudo bem, então a gente violação. A gente tem uma violação ao direito de ir e vir, não tem? Então, não é que eu tô querendo acelerar porque eu tenho pressa e sou ansiosa. Não, também. Mas assim, mas na verdade é o direito de ir e vir dele que está sendo violado, entende? Então, isso também é bastante complicado. A questão dos desembargadores nunca acharem que é por conta desse direito de ir e vir. Não existe um constrangimento legal, é apenas pressa. Não existe uma razoabilidade. O tribunal ele tem muito trabalho, muito serviço, é assim mesmo. A gente não consegue aceitar isso, né? E aí, o outro ponto é o fato de que, para uma medida liminar, para a concessão de uma medida liminar num HC, não poderia existir análise probatória. E aí o desembargador me fala que, mas se eu tiver que analisar o print das movimentações do ESAD, eu estou fazendo análise de provas. Mas é uma análise mínima, né? Eu preciso que você faça uma análise da documentação que eu estou juntando para que você veja que a guia de recolhimento não foi expedida. E aí a solução que a gente dá, solução assim, né? A dica que eu dou é demonstrar de forma clara no HC o tempo que transcorreu entre a data da sentença e da falta de recolhimento, né? Da impetração do HC. E demonstrar também o lapso, se ele já tiver num lapso de progressão. Normalmente, a gente impetra esse HC quando a guia demora e o preso já tem algum benefício, já alcançou algum direito. Então, por exemplo, ele já estaria num lapso que seja para um regime semiaberto, entendeu? Então, eu ia até falar, depois ele poderia aproveitar a saidinha, mas é melhor a gente nem falar de saidinha. Então, aqui, são casos bem pontuais que são admitidos. E aí tem que juntar documento que comprove que não tem guia, que ele já tem lapso. Mas não vai ter cálculo de pena. Aí você vai ter que baixar lá o perito e vai ter que desenhar o cálculo e vai ter que despachar com o desembargador, porque senão a liminar não vem, né? Deixa eu ver se eu falei tudo. E aí juntar também o print do ESAD, que acho que é o único documento que a gente tem que comprove, né? O juiz não vai fazer uma carta falando realmente não expedir a guia de recolhimento. Aqui uma jurisprudência bastante interessante. Habeas corpus. Demora na expedição da guia de recolhimento, constrangimento legal evidenciado. O paciente aguarda há mais de 2 meses, lembra do prazo de 5 dias, né? Pois é. Há mais de 2 meses a expedição da guia de recolhimento, inviabilizando o acesso a eventuais benefícios executórios. Isso daqui é surreal. O princípio da razoabilidade não pode ser invocado para justificar a evidente ineficiência do Estado. Dá vontade de colocar em todas as petições essa frase. Não é? Mas assim, ela só vai ser lida se tiver numa jurisprudência mesmo, porque fora do julgado não será lida. TJ do Paraná, porque eu não sabia se teriam outras regiões aqui no curso. Deixa eu ver se tem alguma. Tem dúvidas em casa também, né? Habeas corpus, tráfico de drogas. Alegado constrangimento ilegal decorrente da não expedição da guia de recolhimento provisória, impossibilitando a instauração de processo de execução penal.
concessão parcial da ordem apenas para determinar que se expeça a competente carta de guia de recolhimento e permitir que o paciente dê início à execução da pena. Aqui foi uma condenação, compatibilidade entre o indeferimento do direito de recorrer em liberdade e a imposição de regime semiaberto. O que o advogado fez? Além de pedir a guia de recolhimento, ele falou assim, o cara foi condenado num regime semiaberto. Como que você vai deixar ele preso preventivamente num CDP que o regime é fechado? Só que aqui o desembargador falou assim, não tem nada a ver isso, eu só vou determinar a expedição da guia de recolhimento provisório, tá? E aí, se não tiver guia de recolhimento provisório, como é que você pede a transferência do estabelecimento prisional para ele ir para um CPP? Só se for para a corregedoria, ainda é capaz de falar, aguarde-se a expedição da guia de recolhimento. Goiás, expedição da guia de execução provisória com constrangimento legal. A guia de recolhimento provisória é condição essencial para que se dê início à execução da pena, exigindo a lei que tal providência seja tomada se o réu estiver preso. Aqui ele cita, inclusive, aquela resolução do prazo de 5 dias, 113 de 2010. Essa da STJ também é muito boa. Guia executória definitiva ainda não expedida. Expedição de guia de recolhimento e seu encaminhamento ao juízo executório devem preceder a prisão. Isso é o que a gente estava falando agora há pouco. Segundo recentes posições do STF deste STJ... Vocês conseguem enxergar? Não, né? Tudo bem. Segundo recentes posições do STF deste STJ, a expedição da guia de recolhimento e seu encaminhamento ao juízo de execução não podem ser condicionados à prévia prisão do paciente, de forma que apenas após a expedição da guia de recolhimento inicia-se a competência do juízo de execução, concluindo assim que não será possível a apreciação dos pedidos executórios até que referida guia chegue ao conhecimento da autoridade competente. Aqui, ele até fala, deixa eu ver se está nesse trecho, porque ele fala de supressão de instância. Ele pediu uma prisão domiciliar, e aí o STJ fala assim, eu não posso falar sobre isso, porque seria supressão de instância. Então, mais uma vez, a importância da guia de recolhimento para você fazer o pedido para o juiz certo, tá? Ordem concedida de ofício para, independentemente dos efeitos do mandado de prisão expedido, determinar a formação, expedição e encaminhamento da guia de execução definitiva, de modo que a defesa possa formular perante o juízo das execuções criminais os pedidos que entender pertinentes. Uma vez o escritório, era um tráfico, ele ficou preso preventivamente, uns 3 meses. E aí chegou na audiência, o policial era supostamente, né, um pedaço de droga, maconha ou cocaína, os policiais não sabiam. E tava, sabe aquele papel pardo? Marrom, sabe? Tava embrulhado nesse papel pardo. Quando chegou na audiência, no processo constava que era cocaína. Quando chegou na audiência, o policial falou assim, não, excelência, eu não tenho certeza se era maconha ou cocaína, porque eu perguntei, ele falou que era maconha, eu falei, mas no processo fala que é cocaína, é maconha ou cocaína, um é verde, outro é branco, não tem muito como confundir. Aí ele falou assim, não, mas é porque na hora a gente não abriu. Aí a juíza, amei, ela fez assim, então, um pacote embrulhado num papel pardo, que poderia ser até uma bíblia, que era o tamanho certinho, você fala que conduziu a pessoa para a delegacia sem abrir, sem cheirar, sem riscar, não, cortar. Policial cheirar. Não dá ideia. Eu pensei na maconha, né? Então, assim, não tem como. Aí o que aconteceu? Pedi a revogação da prisão preventiva, a juíza soltou. Ganhou liberdade provisória. Beleza. Quando chegou na Ministério Público... Por favor, me perdoe aqui, eu quero acompanhar o seu raciocínio. Sim. Tá, mas nesse lapso de 3 meses, ninguém juntou a perícia da droga? Não, era cocaína. Mas aí a gente estava em cima de uma prova oral na testemunha. Eu queria desqualificar o depoimento dele, porque vai saber se essa perícia realmente foi feita em cima da droga que estava supostamente com o meu cliente. Entendeu? Então a gente estava nessa prova oral aí. Mas o juiz revogou, tinha um outro policial que não estava no momento, porém na segunda audiência ele foi muito bem instruído, e aí ele falou tudo certinho, de acordo com o laudo, né? Não deu para absolver, mas ele estava solto. Mandou prender, regime semiaberto, era tráfico privilegiado, era primário, não me lembro a pena agora, mas eu sei que com o tempo da prisão preventiva, ele já estava no lapso do regime aberto. Gente, eu fui até o STF e eu não consegui expedir essa bendita guia de recolhimento. Mandaram prender, eu fui com ele na delegacia para ele se entregar, ficou 1 semana preso e saiu. Porque aí eu movi, não consegui
a guia antes, mas aí também movia o mundo, prendeu, agora vocês pedem essa guia. Aí rapidinho ele saiu. Mas, gente, o que custava expedir, né? A análise do pedido teria sido feita, ele estava no lapso, era notório, sabe? Não tinha uma dúvida no cálculo de pena dele, ele estava super no lapso, tipo, era um mês já, sabe? Que estaria no lapso. Ô, professor, você vê que são erros assim gritantes, que assim, o óbvio precisa ser dito. Quantos, aquela população daqueles que não podem pagar um advogado para se dedicar a essa querela, a essa demanda? Às vezes o familiar fala, mas o que está na lei? Na lei está outra coisa diametralmente oposta. E aí você quer me dizer o quê? Que a defensoria consegue avançar tudo isso? Não tem condição. Você sabe quando que alguém talvez ia perceber que o meu cliente estava preso errado? O juiz na custódia talvez ia perceber, porque ele ia pedir a qualificação. Ele ia falar, não, mas ainda a gente ia ter um problema, porque no Banco Nacional de Mandado de Prisão realmente era meu cliente, então talvez nem percebessem. Alguém ia perceber quando na execução realmente do meu cliente falassem, olha, ele tá preso, viu? Mas ele tá preso por quê? Ah, por causa desse processo. Quando já tivesse extinta a punibilidade do outro. Vocês percebem? Gente, isso é muito grave. A pessoa tá presa errado. Poderia ser eu. É que eu não tenho nenhum processo na VEC, mas poderia ser qualquer um. Percebe? Por conta desse RJI bendito aí. Deixa eu ver se aqui, competência. Vamos dar, 11h10, vamos dar um intervalinho? E aí, 15 minutinhos, a gente já volta. Que ainda tem coisa para falar. Vamos voltando então, pessoal de casa também. Já pegaram o seu café, fizeram um pips. Espera aí que agora eu preciso conseguir voltar para cá. Vamos testar. Mas eu vou ter que chamar o Vitor. Consegui. Tecnologia, gente, é um trem. Pessoal de casa já tá aí? Tudo bem? Vou começar, tá? Dúvidas? Podem abrir o microfone ou mandar no chat. Então vamos lá. Aqui, pessoal, das unidades prisionais. Depois, eu infelizmente não consigo abrir o link com vocês. Eu até confirmei aqui na ESA. Mas depois em casa, vocês deem não sei se vocês já entraram nesse site. Já? Acho que eu já mostrei para você também, né? Da mentoria. Esse site tem a lista de todas as unidades prisionais de São Paulo. CDP, CPP. Exatamente. E-mail. Quer agendar atendimento por videoconferência? Bota no e-mail, que se não for esse e-mail, eles vão te reencaminhar o e-mail certo. Então, eu sempre estou nesse site. Eu acho super legal. Então, aqui eu quero brevemente, até porque eu estou preocupada com o tempo agora, quero falar um pouquinho com vocês sobre os tipos de unidade prisional. O CDP, nós temos o Centro de Detenção Provisória, que é um regime fechado para um preso cautelar, tá? Normalmente o preso temporário, ele fica na delegacia e depois ele é encaminhado ao CDP se for convertido em prisão preventiva, tá? A penitenciária é um preso definitivo, em regra, né? Dependendo o que deveria acontecer. Sentença, com recurso ou não, enfim, trânsito em julgado, vai ser transferido para a penitenciária se for uma condenação em regime fechado. O que acontece? Saiu a sentença, meu amigo, falou, sabe assim, segue seu rumo, vai para a penitenciária, se mudar depois, você que lute com o advogado para ir para um CPP. Então, eles não seguram muito no CDP. Mas, por outro lado, quando você quer que o cara seja transferido para a penitenciária, parece que é tipo lei de Murphy, sabe? Aí que eles seguram mesmo no CDP, para ele ficar lá bastante tempo, sem ter remissão, trabalho, estudo, nada. O CPP é o Centro de Progressão Penitenciária, também chamado de colônia agrícola, e por conta do encarceramento em massa, algumas unidades de regime fechado têm alas ou anexos de regime semiaberto. Na penitenciária de Oswaldo Cruz, há alguns meses estava assim, não sei se hoje ainda está. Eles pegaram um raio lá e falaram assim, olha, aqui, gente, é regime semiaberto, viu? Aqui é anexo de regime semiaberto. Aí todos os presos que estavam aguardando vaga para regime semiaberto ficaram nesse raio. Mas assim, era regime fechado. Então assim, né? Porque não tem onde enfiar. É o que a gente falou, pacote anticrime, tudo isso só vai piorar. Só vai piorar. A súmula 56 do STF fala que se não tiver vaga no regime adequado, tem que soltar o cara, né? Prisão domiciliar ou regime aberto e... Por conta disso, é que eles começaram a criar também essas alas e anexos
assim, de forma massiva no último ano. O CR é o Centro de Ressocialização. Esse Centro de Ressocialização é um regime fechado, porém melhorado, entre aspas. A pena da condenação não pode ser superior a 10 anos, a pessoa tem que ser primária, não pode responder outro processo, além de não ser primária, não pode fazer parte de associação criminosa ou integrar a organização criminosa, não pode ter falta disciplinar e tem que morar até 200 quilômetros da unidade prisional. Essa questão de 200 quilômetros eu percebo que é a que eles mais relativizam, as demais não. O RDD é o regime disciplinar diferenciado, né? Então os presos de alta periculosidade que cometeram falta disciplinar que configure um crime doloso pode ficar até 2 anos isolado. E aí o que acontece? Por exemplo, o caso do Marcola. Ele fica uns dias, sai 2 dias. Aí fica mais uns dias, aí sai 2 dias. Para não falar que vai ficar 2 anos aí ou que vai passar de 2 anos. Ele fica um tempo, sai um tempinho, aí volta. Então, o jeitinho brasileiro para tudo nessa vida. Casa do albergado é um regime aberto que não existe. O sujeito ele fica em casa. Competência, isso daqui é muito importante. Quando a gente fala de competência, vocês têm que ter em mente que o preso cumpre pena onde ele está. O juiz competente é aquele do local em que ele está, ou seja, se o preso tá se o réu está preso, o juiz competente é aquele de acordo com o local em que ele está preso. Se ele está solto, é de acordo com o seu domicílio, que é onde ele estará cumprindo pena, tá? Aqui, todas as vezes que o seu cliente for transferido, você precisa pedir a redistribuição da execução criminal para o juiz competente. Eu vou mostrar um mapa para vocês. Infelizmente, também não vou conseguir abrir o link com a lista maravilhosa, mas está no slide, depois vocês abrem na casa, no escritório de vocês. Então, aqui, a gente faz, vamos supor, o preso ele está em Oswaldo Cruz. A competência é do DECRIM Quinta Rage, Presidente Prudente. Beleza. Aí ele foi transferido para o CPP de São Vicente. Aí a competência é do DECRIM de Mongaguá. Aí ele foi e ganhou o regime aberto. Gente, do nada o negócio apita aqui. Fico com medo dessas coisas. Ele foi e ganhou o regime aberto e ele mora em São Paulo. Aí o processo tem que vir para o DECRIM Primeira Rage, São Paulo, ali na Barra Funda. O que acontece? Cada vez que ele é transferido e ocorre a redistribuição do processo, porque às vezes ele é transferido, mas dentro da mesma rage ali não vai mudar o juiz. Mas todas as vezes que ele isso daqui é uma sacada. Todas as vezes que ele é transferido e muda o juiz, o processo é redistribuído, te surge a oportunidade de fazer pedidos que foram indeferidos pelo outro juiz. Então vamos supor, remissão pela aprovação parcial no Enem e no Enseja. É um negócio que poucos juízes dão em primeiro grau. Mongaguá dá. Mongaguá não. Santos dá, que é o DECRIM de Santos. O Jamil Chaim, o juiz, né, de execução de Santos, um deles, ele dá remissão pela aprovação parcial no Enem ou no Enseja. Isso, às vezes, dá uma remissão absurda. 6 meses. Na parcial, eles dão 6 meses? Não, aí eles dão 20 dias por matéria. Sim. Vamos supor, foi aprovado em 4 matérias? São 5, né? São 4 matérias, você tem 80 dias de remissão. Porque você não ganha aquele 1/3 e nem os outros 20 dias. Mas é surreal. E aí depois, vamos supor, se o seu cliente fez de novo a prova e aí realmente ele passou, né? Passou em tudo, eles dão a diferença que faltava. Então é muito legal. Então, ele tá aqui em São Paulo, não, tá em Presidente Prudente, não deu, foi transferido para Santos, pede que vai dar. Tá? Te surge uma possibilidade de um novo pedido. O exemplo eu dei. E aí aqui é importante, independentemente do crime ser de competência federal, se ele tiver preso em estabelecimento estadual, a competência é do juiz de execução estadual, tá? Súmula 192 do STJ. Aqui o mapa, eu acho esse mapa, não é até lindo, gente, é até coloridinho, é super fácil de entender. Aqui a gente tem a primeira região, Grande São Paulo, a segunda região, Araçatuba, terceira região, Bauru, quarta região, são as regiões administrativas judiciárias, né? Campinas, depois Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba. São 10 regiões. Neste site aqui, tem uma lista de todas as unidades. Então, fica super fácil de você ver. Foi transferido para Jaú. Lá sei eu onde é Jaú? Bauru. Tá? Tem toda a listinha. Às vezes no mapa fica meio confuso, né? Amparo fica pequenininho, tudo.
na lista fica melhor, você consegue dar aquele Ctrl F. Cálculo de pena. Depois que for cadastrada a execução da pena, vai ter lá a guia de recolhimento, as peças imprescindíveis que o juiz de conhecimento vai transferir ali na autuação da execução. O advogado, se ele perceber que o negócio está devagar, ele precisa peticionar pedindo a juntada do cálculo de pena. E aí esse cálculo de pena precisa ser observado para ver se está tudo certinho nos modos que a gente vai tratar aqui hoje, tá? Normalmente a procuração ela vai para a execução, se não você junta a procuração, tá? Às vezes eu junto até a mesma procuração do juiz de conhecimento e ninguém fala nada. Juntado o cálculo de pena tem que fazer análise. Aqui, quando eles juntam o cálculo de pena, pelo princípio do contraditório, todas as vezes que for juntado um cálculo atualizado, precisa abrir vista à defesa. Então, o Ministério Público vai se manifestar, falando se concorda ou não com o cálculo, e a defesa também vai se manifestar, pedindo retificação ou homologação. O que vocês precisam conferir neste cálculo de pena? Os dados do réu. Os dados do réu, pelo amor de Deus, qualificação. Dado da condenação, a pena, o regime inicial, a tipificação penal, a data base do cálculo de pena, a data de uma prisão. Aqui estão considerando esse período de suspensão, se essa for a data base, ou se essa for a data base, eles estão considerando este tempo de prisão? Teve falta grave? A falta grave não tem condão de alterar a data de livramento condicional, nem de comutação, mas para a progressão sim, então precisa observar essa data da prisão. Eu tenho um cliente que está no CDP, já tem falta, vai para execução já com a data da falta como data base. Eu falei, ainda bem que seus clientes são bonzinhos. Volta para inocente. Eu também. Então, antecedentes, né? Se é primário, se é reincidente específico. O lapso para progressão, antes ou depois do pacote anticrime. Vocês vão ver bastante isso com a Simone. Detrações, remissões, unificações. A conta, né? A conta tem que ver se a conta está certa. E os lapsos de progressão. Eu nunca achei erro, sendo bem sincera, na conta. Porque eu acho que a conta é do sistema. Exato. O erro É a data que se coloca. Exatamente. Aí tá errado. Ou então está deixando de considerar alguma suspensão, ou considerando a mais ou a menos, que a gente só pede a correção se tiver para mais, normalmente, né? Mas, na conta mesmo, assim, eu nunca tive problema. Eu peguei uma vez de data de trabalho, mas colocando a mais. E por que corrigir, por favor? É assim mesmo. E uma vez que teve extinção pelo cumprimento de uma pena, que aí mudava a data base, foi de ofício que o juiz deu. Eu falei, não, por quê? Eu nem pedi nada. E aí, aumentou 2 anos a pena do cara, sabe? Eu acho. E para explicar que não tinha sido eu que tinha pedido, pelo amor de Deus. Difícil. Então, aqui os dados do réu. Não tem RJ aqui, RJI, mas importante também a gente ver nome, data de nascimento, filiação e os documentos, principalmente a matrícula. Eu vi aqui no chat uma pessoa que agendou atendimento e apareceu outro. Qual a nota de cada matéria? Agora você me pegou, Júlia, se eu não me engano, o Enem tem que fazer 100 pontos. 100, não, mas para ele passar, é 100, né? Eu acho que o máximo é 70. 70, tá. Vamos verificar esta informação. Eu tenho nos processos 100. Então é 100. Eu trago na próxima quinta-feira, me lembre depois, as notas do Enem e do Enseja, tá? Para aprovação. Tem um prazo para transferência. Então, prazo para transferência é algo depende bastante da unidade. Por exemplo, se for uma transferência do CDP, o que eu faço normalmente? Transferência do CDP para penitenciária. Se a condenação é em regime fechado e eu sei que a unidade que ele poderia ir ou o meu cliente não tem interesse de trabalhar ou estudar, eu seguro ele no CDP se é perto para a família. Então, às vezes ele está no CDP Santo André de Diadema, família de São Paulo, é melhor do que ele ir para Presidente Bernardes e a família ter horas a fio de viagem. Então, às vezes, eu não é que eu seguro, mas eu não agilizo a transferência. Agora, se eu sei que existe a possibilidade dele ir para uma unidade, no regime fechado, que tem trabalho, estudo, a pena é longa,
importante ter remissão, aí eu tento agilizar essa penitenciária. Mas o prazo, G, é muito... Depende muito da unidade, na verdade. O que você consegue condenação em regime semiaberto, tá esperando muito? HC para ele ir para o regime adequado. Erro na database é o que mais acontece, realmente. Ai, meu Deus, mexi aqui, deixa eu ver. Foi. Então, vamos lá. Dados eu passei. Na prática, aqui nós temos uma condenação e aqui também, inclusive, já tem o artigo 111 dessa unificação. Então, sentença, 7 anos, 9 meses e 10 dias, observem a data do fato. Era um roubo, concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima, e a outra condenação era um 180. Sentença confirmada, não houve alteração. Outra coisa importante, detração. Aqui, então, todos os períodos de prisão. E eu quero que vocês reparem que não necessariamente o termo final é difícil, né? O termo final é que realmente ele teve liberdade. Aqui, por exemplo, tudo bem, alvará de soltura cumprido, mas às vezes aparece assim, prisão em flagrante, aí aqui, sentença condenatória. Não é que ele foi solto, só mudou o tipo da prisão. Entendeu? Então aparece como termo final, porém ele segue preso. Isso aqui é importante para a gente saber a data base do cálculo de pena. Aqui, o que a gente precisa observar? Data base, antecedentes, lapso para progressão, verificar a conta e os lapsos de progressão. Tinha um cliente que ele ele é reincidente doloso, teria que cumprir 3/5, data base prisão em flagrante, regime aberto 3/5 a partir da previsão para progressão de regime. Só que este caso é aquele roubo de restrição de liberdade da vítima e de arma de fogo que passou a ser hediondo com o pacote anticrime, porém ele foi cometido antes do pacote anticrime. Então ele não tem que cumprir 3/5 coisa nenhuma, ele tem que cumprir 1/6. E aqui é o mesmo caso desse daqui da unificação, e mesmo com essa unificação do 180, o lapso veio muito para trás. Então aqui eu falo, né, do cálculo, se ele estiver equivocado, precisa peticionar apontando eventuais equívocos. Eu vou mostrar para vocês uma petição. Se estiver correto, você peticiona pedindo a homologação dessa pena, e aí o promotor vai se manifestar em ambos os casos, tanto falando se concorda ou discorda, e o juiz vai dar a decisão. Dessa decisão, como qualquer outra dentro da execução, cabe agravo em execução ou HC substitutivo, a depender do caso. Os dois também, porque a gente já sabe que demora. Na última aula do curso com o Fernando Magri, vocês vão ver só sobre agravo em execução e HC. Com a homologação do cálculo de pena, se estiver correto, o advogado precisa acompanhar os lapsos de benefício. Esse pedido de retificação é justamente, está lá nos slides para vocês. É justamente um que eu falo, o crime que é hediondo hoje não era na época dos fatos. Então a gente não pode considerar a fração que é aplicada hoje. A gente tem que considerar a fração de progressão que era aplicada antes dessa lei, porque ela não é benéfica ao meu cliente. Então eu falo, após a expedição da guia, o cálculo constou a progressão de regime a fração de 3/5, considerando a reincidência e o advento da lei, que é o pacote anticrime. Ocorre que, uma vez que o delito perpetrado por Marcos ocorreu antes da alteração legislativa, bem como que a nova norma não é benéfica, o crime deve ser considerado comum. Então, que seja aplicado 1/6, tá? Cálculo retificado com a unificação. Observem, gente, assim as coisas. Era agosto de 2024 e junho de 2026. Foi para maio de 2021 e agosto de 2022. Então, com unificação de pena de um ano de um 180. Então, assim, um pedido que você não pode deixar passar para o cliente. Tem que ver a data do fato para ver se era cabível o pacote anticrime já estava vigente. Cabimento, então, aqui agora entrando. Sobre cálculo de pena, alguma dúvida? Não? Pessoal, ai, que susto! Nossa, saiu tão alto. Eu até tremi. Pode falar, Júnior. Então, a senhora tinha dito a respeito da homologação do cálculo. Como o processo não é perfeito, muito pelo contrário, em se tratando de um cálculo que tenha sido homologado por uma defesa anterior que, analisando os autos, percebeu-se o erro, a gente pode pedir a retificação? Pode pedir a retificação, não tem problema nenhum.
você pede a retificação, o Ministério Público vai se manifestar, principalmente porque houve troca do advogado, e aí o juiz vai dar a decisão. Se o advogado falar, não, já está homologado, prescreveu, não existe isso, tá? Mas se ele falar, não, homologou, você entra com agravo. Tá? Entendi, que é uma nulidade, né, na verdade. Eu nunca vi acontecer do juiz falar, não cabe mais. Se tá errado, tá errado. Material, né? Se ele achar que existe realmente esse erro, independente dele já poder ter sido notado à época, não tem problema nenhum. Você pode a qualquer momento pedir essa retificação. Tá? Que nem a Júlia falou, não tem prazo para retificar o cálculo. Agora, mais alguém com dúvidas, pessoal de casa? Eu vou entrar agora em execução da pena restritiva de direitos, que, como eu disse, não pode ser execução provisória. Cabimento da pena restritiva de direitos. De acordo com o artigo 44 do Código Penal, as penas restritivas de direitos substituem as PPL, né, as privativas de liberdade, quando a PPL não for superior a 4 anos, ou independentemente do quantum da pena, se for um crime culposo, se tratar de crime sem violência ou grave ameaça, o réu não for reincidente em crime doloso ou reincidente específico, e os requisitos, lembrem das letras da pena, na primeira fase, os requisitos do artigo 59, antecedente, probabilidade, circunstância, motivo. Então, se esses requisitos do artigo 59 do Código Penal também demonstrarem que a restritiva de direitos é suficiente. Aqui, se ele for reincidente, você pode substituir a pena privativa de liberdade, desde que ele não seja reincidente específico. Então, aqui a gente entra, inclusive, numa questão de... Pode ser que ele esteja no regime inicial semiaberto, mas ter regime... Não significa que, assim, a pena restritiva de direitos não depende de estar no regime inicial aberto. Pode ser que o regime inicial dele seja um regime semiaberto, porém, ele cumpra os requisitos de uma pena restritiva de direitos. Só que se ele descumprir, ele vai preso no regime semiaberto, que é o regime inicial da pena dele, tá? Então, ele só não pode ser reincidente específico. Jurisprudência do STJ. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Réu reincidente não específico. A substituição da pena é admitida também ao reincidente, tanto que o artigo 44, parágrafo 3º do Código Penal, permite a concessão da benesse, desde que em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendada e a reincidência não tenha superado em razão da prática do mesmo delito. Ou seja, se o juiz achar que a restritiva de direitos, mesmo ele sendo reincidente, não em específico, né, é suficiente, ele pode aplicar no caso concreto, tá? Acontece muito na prática? Difícil, mas pode. Se você chegar no STJ, talvez. Nunca tive um caso que eu fosse tentar. Outro do STJ. Esse aqui é o mesmo, né? Mesmo dele. Ser reincidente já é difícil? Substituir, né? Mas sabe que às vezes eu tenho cliente que fala assim, não, deixa o regime aberto. Porque pelo menos eu fico em casa. Eu não preciso ir lá prestar Exato. as horas, né? A chance de dar ruim é menor, sabe? Ou prestação pecuniária, às vezes o cara não tem. É difícil conseguir limitação de final de semana, porque assim, é muito, né, aberto essa pena. Proporcionalidade. O artigo 44, parágrafo 2º do Código Penal, ele fala que a pena de até 1 ano, o juiz deve substituir por multa ou por uma restritiva de direitos. Se a pena for maior do que 1 ano, aí sim, ele substitui por uma restritiva de direitos e multa ou por 2 restritivas de direito. Espécies de pena restritiva de direito. Então, a gente tem a prestação pecuniária, prestação de serviço à comunidade, perda de bens e valores, limitação do fim de semana. Essa perda de bens e valores normalmente é em crime econômico, empresarial. Limitação do fim de semana, prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos. Como que funciona a execução em si da pena restritiva de direitos? O artigo 147 da LEP, ele fala: transitada em julgado a sentença, ou seja, não cabe execução provisória. Por quê? Por que o meu cliente pagaria uma multa, se a pena é essa, né? Pagaria uma prestação pecuniária, né? Multa, prestação pecuniária, se ele pode ser que ele seja absolvido ou que seja alterada essa pena dele. Não faz o menor sentido eu executar essa pena provisoriamente. É a mesma coisa de você executar uma pena em regime aberto, né? O cara já estava ali.
já está solto. Que aplicou a pena restritiva de direitos, o juiz da execução da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares. Essa colaboração de entidades públicas se dá quando é prestação de serviço à comunidade, porque ele precisa do apoio do fórum, da prefeitura, das escolas públicas, para acolher aquele preso, para que ele possa cumprir a prestação dele lá. Reconversão em PPL. Essa reconversão da restritiva de direitos para a privativa de liberdade, ela pode acontecer em 2 momentos. Ou se ele descumprir, né, de forma injustificada aquela prestação, e aí o cálculo vai considerar todo o tempo que ele ficou prestando o serviço, ou enfim, né, ficou cumprindo aquela pena, ou em caso de uma nova condenação à pena privativa de liberdade. E aqui, quando que você consegue manter a pena privativa de liberdade com a restritiva de direitos? Quando a condenação é em regime aberto. Porque senão, como que existe a compatibilidade de regimes? Essa questão da nova condenação é facultatividade do juiz. Ele pode ou reconverter a restritiva de direitos em privativa de liberdade, ou ele pode deixar o cara cumprindo a restritiva de direitos. Mas se ele está preso, como que ele vai cumprir uma restritiva de direitos? Pode deixar para depois, mas dificilmente o juiz, ele normalmente reconverte, ou se for em regime aberto, ele mantém a restritiva de direitos. Se o cliente precisar escolher pagar entre a multa e a prestação pecuniária, ele vai fazer o pagamento da prestação pecuniária, porque senão ela pode ser reconvertida em privativa de liberdade. Então, tenho que escolher, tenho 1.000 e 1.000 para pagar. Pago 1.000 da prestação pecuniária, porque essa pode te prender. A multa não. Se você não pagar a multa, ela vai virar uma dívida, vai bloquear seus bens, dinheiro, tira carro do nome, dinheiro da conta. Mas assim, a prestação pecuniária, ela pode levar você à prisão. Se for, por exemplo, um regime inicial semiaberto, você vai ser preso porque não pagou a multa, tá? A prestação pecuniária. Alteração da pena restritiva de direitos. Aqui é bem polêmico, né? O artigo 148 da LEP, ele fala assim, em qualquer fase da execução, olha como interpretação é tudo nessa vida. Em qualquer fase da execução, poderá o juiz, motivadamente, alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal. O STJ, ele fala assim, beleza. Ele pode mudar a forma que ele presta serviço à comunidade ou que ele tem a limitação de final de semana. Mas isso não significa que ele pode substituir a prestação de serviço à comunidade por uma prestação pecuniária, por exemplo. Se ele não está conseguindo cumprir do jeito que ele está, a prestação de serviço à comunidade, ele pode cumprir de outra forma. Ele cumpre em outro lugar, ele cumpre menos horas por dia, mais vezes por semana, ou menos vezes por semana, mais horas por dia, enfim. Mas é serviço à comunidade, não pode substituir. Os tribunais têm uma interpretação que depende bastante da região. Alguns substituem. São Paulo não definiu ainda. Depende da Câmara que cai. Depende da nossa sorte. Então, o STJ ele fala, é vedado ao juízo de execução alterar a pena restritiva de direitos estabelecida em sentença condenatória transitada em julgado, sendo-lhe possível apenas alterar a forma de seu cumprimento, adaptando-a às peculiaridades do caso concreto. Então, não pode mudar, substituir aquela prestação. Tem que fazer essa que foi determinada na sentença ou pelo juiz de execução, mas da forma que ele conseguir. No TJ do Paraná, ele fala excepcional possibilidade de adequação da espécie de pena restritiva de direitos pelo juízo da execução. Substituição por prestação pecuniária. Aqui, eu vou deixar para falar quando eu estiver em São Paulo. Eu tive um caso que a pena era mais branda e virou mais gravosa. No sentido de que a menina não estava conseguindo ir fazer a prestação de serviço, não sei se era zoológico, cemitério, não sei se você lembrar, você ajuda aí no comentário. E ela não estava indo. E ela trouxe o caso para nós e falou, você tinha que ter, por que você não vai? Eu não posso, não consigo, tá bom, vamos lá. Aí o juiz falou, não, tudo bem, você não pode ir lá fazer a prestação? Não posso, então tá bom. A partir de hoje... Regime aberto para você, mas com tornozeleira. Tornozeleira. Nossa. Aí ela se arrependeu amargamente. Mas eu falei pra ela, um cheiro de vingança, né? Exato, e assim,
E tipo assim, você não vai, você não tem condição, não. Então tá, tô determinando aqui, você tem 48 horas para colocar a tornozeleira ou revólver. E tipo assim, era 8,80, ou vai ou autora. Nossa. E aí ela queria, porque queria o tempo todo. Doutor, como faz pra tirar a tornozeleira? Eu falei, mas acabou de ser imposta essa dia, como é que faz pra tirar? Aí ela tava andando com calça, boca de sino. É que não é em São Paulo, né? Em São Paulo, normalmente aberto, não tem. E o crime dela é tráfico e é federal, né? Ah, entendi. Acho que ela é quase que internacional. Tava ali na divisa, assim, o Acre faz divisa com a Bolívia, né? Acho que foi ali naquela região. E aí, óbvio que ela não é traficante, né? Deram droga pra ela, você tá relevando. Era mula. Mas aí deu ruim. Pra você ver, é difícil. Mas entrou com recurso ou não? Então, dessa medida nós não entramos no recurso porque ela disse em audiência que aceitava. Porque ela falou, não tenho condição de fazer a prestação à comunidade. Ele falou, então estou determinando, você aceita, vai cumprir? Aceito, vou cumprir. Não, sabe um negócio assim que tipo mesmo. Se fosse só regime aberto, que a pena é branda. Tipo, não tem mais branda. Tipo, vai trabalhar. Ela trabalha 4 horas na semana. Ou era 2 horas na semana, um negócio assim. Sabe que você fala assim, tetinha, mamãozinho? Tetinha, meu. Mas depois teve outras coisas que ela tava dando pelé em nós, pagava de louco. Esse daí precisa de criminalista. Não obedece. A gente tenta ajudar. Você tenta ajudar ele, piora não sozinho, você é burro pra cacete. Você é louco. Você viu aquela mulher que teve que ficar detida para poder estudar? Porque ela não conseguia estudar, porque tinha que dar conta do marido, da casa dos filhos. E ela gente! Ela preferiu foi lá, não vi. Um crime para poder ficar detida. Meu Deus. Não é foi real, ela era uma produção. Meu Deus. Coitada, mas quando ela chegou lá, ela viu que era outra coisa. Não é bem assim. O sistema funcional de perto não reconhece. Porque só na física que 2 corpos ocupam o mesmo espaço. Vai na cadeia que tu vai ver que 3 corpos ocupam o mesmo espaço. Ou mais. Sabe? Bora. Então, Minas Gerais, pedidos de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação de pecuniária, viabilidade. Ainda fala, conforme o artigo 148, resta justificado o pedido de conversão. Ou seja, super uma questão de interpretação. O STJ fala que não é isso que está falando, meu amigo. Está falando que a pena, aquela pena A, vai ser aplicada de uma forma que ele possa cumprir. Não está falando que A troca por B. Aqui ele fala, não, até o 148 fala que eu posso trocar A por B. Ou seja, interpretam da forma que querem. Tribunal de Justiça de São Paulo. Razoável se admitir que o magistrado atuante junto à vara de execuções penais, por estar mais próximo à realidade dos apenados, possa decidir questões dessa natureza, recurso provido para substituir a pena de prestação de serviços à comunidade por pecuniária. Só que aí, num outro caso, o Ministério Público entrou com recurso. E foi provido também impossibilidade de alteração da sanção alternativa, inteligência do artigo 148 da LEP. E aí eu sinto dizer que o desfavorável é mais recente. Mas você ainda encontra favorável a depender da Câmara. Aqui, quando a gente entra com esse pedido em apelação criminal, eles falam assim, olha, não é aqui que você precisa debater, porque você não tem que escolher a pena que você quer cumprir. Está falando que vai ser restritiva de direitos. Na LEP você discute o que você vai cumprir. Então ele fala, apelação criminal não é permitido ao acusado optar pela forma como irá cumprir a pena alternativa e eventual impossibilidade deve ser dirigida ao juiz de execução. No Mato Grosso do Sul também eles falam a mesma coisa, substituição da pena privativa está condicionada aos atendimentos dos requisitos legais, na forma estabelecida pela LEP, transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o juiz da execução penal promoverá a execução. E aí ele pode alterar de forma motivada a forma de cumprimento. Dúvidas? Não? Execução da pena de multa. Aqui a gente tem que ter em mente que prestação pecuniária é uma restritiva de direitos e multa é aqueles dias multa da condenação. A prestação pecuniária ela vai ser executada como uma pena restritiva de direitos. Então o cara vai ser, não existe uma citação, vai ser expedida a guia de recolhimento, uma autuação da execução da pena, intimação para pagamento. E a pena de multa, ele vai tramitar como um processo civil. Inclusive, ele observa que a lei processual civil, de acordo com o artigo 164, parágrafo 2º da LEP.
como que é feito esse cálculo de multa? Eu trouxe para vocês rapidamente. A pena de esses dias multa, ele vai de 10 a 360 dias multa, que o juiz aplica na sentença, e às vezes o juiz fala no piso, que é 1/30, mas pode ir até 5 vezes o valor do salário mínimo à época dos fatos. Então, hoje, em 2024, 10 dias multa ficaria aproximadamente R$ 470, tá? E isso ele vai ser citado para pagamento num processo de execução da pena de multa. Se não, aí é todo o trâmite do cível, né? Vai ter que indicar forma de pagamento ou bens para serem penhorados e tudo mais. Artigo 164 da LEP. Extraída a certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público, ou seja, a competência do Ministério Público, requererá em autos apartados, ou seja, uma execução autônoma, a citação do condenado para no prazo de 10 dias pagar o valor da multa ou nomear bens a penhora. Então, é a citação para proceder ao pagamento, como na lei processual civil. Execução de medida de segurança. Nós temos o sistema duplo binário e o sistema vicariante. Aqui nós aplicamos o sistema vicariante, que o juiz ou ele aplica a pena ou ele aplica a medida de segurança. A execução da medida de segurança, ela precisa observar o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei 10.216 de 2001, que dispõe sobre os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. O 171 da LEP, ele fala que ao transitar em julgado a sentença que aplicar uma medida de segurança, vai ser ordenada a expedição da guia para execução, como o que a gente viu até agora. Nessa guia de recolhimento tem que ter a qualificação do agente, o RG, denúncia, sentença, a data que termina o prazo mínimo de internação ou de tratamento ambulatorial, que é importante em caso de medida de segurança, e outras peças também indispensáveis. Se existe mais de uma medida de segurança, a gente não pode falar de soma, de unificação dessas medidas de segurança. O tratamento ele vai ocorrer até aquela pessoa estar bem. Aí o STF ele fala que só não quero confundir o STF e o STJ. O STJ ele fala que o tempo que pode durar uma medida de segurança é o tempo máximo da pena abstrata prevista no Código Penal. O STF, ele fala que é o tempo máximo de 40 anos do Código Penal, e não da pena em si, aquele prazo máximo de 40 anos que a pessoa pode ficar presa. Só que aí o que acontece na prática, né? A pessoa, ela lembra do Champinha? Ele foi preso, e aí ele ficou 3 anos, né, porque ele era menor, e aí depois ele foi interditado civilmente, e ele tá preso até hoje, tá internado até hoje numa unidade experimental de saúde. Gente, eu acho esse nome um absurdo, experimental. Parece que a pessoa está sofrendo experimentos. Sabe assim? Horrível isso. Já teve até denúncia para a ONU no Brasil. Então, o que eles fazem na prática é isso, né? Quando percebem que é, por exemplo, um psicopata, um caso principalmente mais midiático, eles levam à interdição civil. E aí a pessoa fica internada. O problema é que ele era menor, né? Ele era menor. Não sei o que seria pior, mas acho que ser menor na época foi difícil. Aqui é o meu Instagram, para quem quiser seguir. Lá eu falo com advogados, principalmente iniciantes, que eu dou consultoria, mentoria, faço pareceres jurídicos. A Ana, inclusive, passou por mentoria comigo. E eu também divulgo, né? Mostro ali a prática da advocacia criminal, que eu só atuo na área criminal. Então, e a estagiária, um cachorrinho, aparece lá às vezes. É isso, pessoal. Deixa eu ver se alguém tem dúvida. Peraí, João Pedro, bom dia. Sobrevindo uma condenação ao preso por novo crime, que foi concedida pena restritiva de direitos, esta vem a ser como... Precisa ver qual foi a data da prisão dele, João. Porque normalmente a data base é a primeira data da prisão. Se existe uma falta grave, aí vai mudar, porque a data da falta grave vai ser agora a data base do cálculo. Porém, livramento condicional não muda, tá? Na reconversão... um exemplo aqui para a Luciana. Então, por exemplo, na reconversão em PPL, por descumprimento injustificado, como exatamente o cálculo irá considerar o tempo de PRD cumprido? Através de detração, entendo? Porque, vamos lá,
Vamos supor que ele tem uma pena de 1 ano de restritiva de direitos e ele fez a prestação de serviço à comunidade por 3 meses. Quando for reconvertido em PPL, esse 1 ano vai ter que desconsiderar os 3 meses que ele fez da restritiva de direitos, tá? Como se fosse ali uma database. A database vai ser a consideração do início do cumprimento da PRD, a não ser que a gente tenha aí uma falta grave, que aí muda para a data da falta. Tá? Dúvidas esclarecidas? Aqui dentro temos alguma dúvida? Não? Dúvidas, aflições, como eu falo? Pessoal do online, mais alguma dúvida? Deixei o QR Code do meu Instagram para vocês seguirem, se tiverem interesse na prática penal. Eu acho que é isso. Obrigado, professora. Obrigada a você, Júnior. Obrigada por participar. Imagina. Acho que eu posso encerrar aqui? Acho que sim, né? Vou encerrar aqui no online então, pessoal. Obrigada. Fiquem com Deus. Bom dia, bom trabalho.